Paz do Senhor, amados, vencedores e vencedoras em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, é o reverendo missionário Everton. Eu tenho uma palavra de Deus aqui para abençoar a sua vida em nome de Jesus, que se encontra lá no livro de 2 Reis 5. Fala do grande chefe, do grande capitão, comandante Naamã. Era um homem bem visto por todos, pelos seus soldados, É um homem que tinha um exército ali à sua disposição. Era um homem bem visto pelo grande exército, pela grande sociedade. Era um homem que todos que olhavam para ele assim o respeitavam pela sua patente, a sua divisa, a sua fala, as suas ordens, um comandante, um capitão, um general, um oficial. Ele, quando tem aquela divisa ali, ele se torna uma pessoa importante, uma pessoa respeitada, uma pessoa honrada, uma pessoa que sempre tem a palavra acima das outras pessoas. Sempre tem a palavra acima das outras pessoas, entendeu? Assim era Naamã, comandante de um grande exército, entendeu? Dava suas ordens e as pessoas obedeciam. Ele dava as ordens e as pessoas obedeciam. Isso aqui é por causa do sol, louvado seja o nome do Senhor. E as pessoas obedeciam. Ele dava as ordens e as pessoas obedeciam. Os soldados, eram tudo submisso a ele. Todo mundo ali era submisso ao cara. Quando ele chegava, eu penso que quando ele chegava assim, todos ficavam em fileira lá. Caramba, o comandante está chegando aí, o capitão está chegando aí. Vamos ficar em fileira aí, vamos. Acabou a brincadeira, acabou. Chegou o comandante aí, chegou o capitão aí, Naamã. Cara, se sentia, vamos dizer assim, Quantas pessoas não estão assim, não se sente, Quantas pessoas não estão assim, se sente, entendeu? Isso aqui é um tema para essa mensagem, O tema que Deus me deu agora aqui, nesse lugar que eu estou aqui, Grava aí o tema em nome de Jesus. Grava aí. Estou mergulhando no Jordão de Deus. E você? Gravou o tema? Estou mergulhando no Jordão de Deus. E você? Caramba, que tema é esse? Estou mergulhando no Jordão de Deus. Por que o Jordão é de Deus? Vocês vão entender depois. Por que o Jordão é de Deus? E você? Então ele era um camarada ali visto, bem visto. Um cara ali que era bastante honrado, Um comandante, um capitão, eles são honrados, O cara tem uma divisa. O cara tem uma farda que é diferente do exército, dos soldados, entendeu? Então ele tem uma posição elevada, um grau elevado, Um grau elevado, uma posição. Era um cara que por onde que passava era honrado, era respeitado, não era? As pessoas batiam continência para ele. Todo comandante, capitão, quando chega assim no quartel assim, todos batendo continência para eles. É autoridade máxima. Autoridade máxima. Só que existe uma autoridade acima dessa autoridade máxima. Uma autoridade acima, superior, mais poderoso do que ele, do que nós. Deus. Entendeu? Então ele tinha sua farda, que devia ser num vinco, Um vinco que eu falo assim, bem lavada, bem limpa, bem passada a ferro, entendeu? Bem engomada, como se fala, As suas botas, Totalmente ilustrada ali, de tanto receber graxa, Brilhando, vamos dizer assim, Então o cara andava impecável. O cara, a vestimenta do cara é impecável, O andar do cara é impecável. Todo mundo que olhava assim, caramba, o cara tem uma postura
Esse realmente é um comandante, é um capitão. Tem uma postura. Porém, é aí que se engana. Trazendo para hoje. Quando você vê uma pessoa de terno e gravata, aí você pensa a mesma coisa. Só que você não sabe o que está por debaixo daquela vestimenta. É, querido. Debaixo daquele terno, debaixo daquela gravata, debaixo daquele blusão comprido, manga comprida. É, você não sabe. É. Quem vê o conteúdo não conhece a embalagem. É, quem vê o conteúdo não conhece a embalagem. Louvado seja o nome do Senhor. Ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, creio eu, sabe? Que as pessoas olhavam para ele fardado, aquelas medalhas, aqueles brasão, tudo pá, bonito e tal, pá, caramba. Mas e por baixo daquela farda, como é que estava? Deus está perguntando hoje para você. Por baixo dessa vestimenta que você coloca todos os dias, tem que estar bonito, né? Bonita no trabalho, no colégio, na faculdade, na rua. As pessoas têm que te ver você impecável, não é? Né? Tem que ver, olhar para você assim, caramba, sabe? Mas e por baixo dessa roupa aí que você veste, como é que tá? Isso é uma palavra de reflexão, né? É, a palavra vem para mim e depois para vocês. É a palavra que Deus me dá, é assim. Então, por debaixo dessa roupa aí, por debaixo dessa farda aí, hein? Como é que tá? Diz aí. Fala pra mim não, fala pra você, fala pra Deus aí. Caramba, Deus. Agora pegou pesado. Como é que tá aí por debaixo dessa farda aí, dessa vestimenta sua aí? Como é que tá aí? Fala, caramba, Senhor, que palavra é essa, Deus? É, porque o capitão, o comandante, o que era respeitado, chamado o tal de Naamã, que era respeitado por todos, né? Era bem visto por todos, entendeu? Era ovacionado por todos, era a autoridade máxima, entendeu? Esse mesmo homem, por baixo daquela farda, por baixo daquela vestimenta toda, ele era um homem que escondia algo daqueles que o ovacionavam. É, daqueles que o seguiam. Entendeu? Sabe o que ele escondia? Lepra. Lepra. É, querido. É, lepra. Ele era um homem que tinha sua postura, tinha sua posição, tinha a sua divisa, entendeu? É, a sua patente alta, né? Patente alta, mas ele tinha no seu corpo marcas profundas. Que marcas eram essas? Lepra. Quantas pessoas estão hoje leprosas, se vestindo bem arrumado, para que as pessoas não possam ver a sua lepra? Só que a palavra de Deus diz que todas as coisas estão patentes nuas aos olhos de Deus, entendeu? Deus lá do seu templo, lá do seu trono, lá ele olha e observa, contempla todos os moradores da face da terra, todos os homens da face da terra, entendeu? Nada se esconde aos olhos de Deus, nada, entendeu? Entendeu? As coisas que você tenta fazer em oculto, que nós às vezes pensamos, ninguém está vendo, não tem ninguém me observando, não tem um líder. Assim foi, vamos lá, ó, como é que deu, obrigado, Senhor. Assim foi Moisés, não foi? Quando matou aquele egípcio, não foi? Né? O egípcio estava lá batendo lá no pessoal lá de Israel, lá nos irmãos dele, né? O povo dele, aí pegou e não, vou comprar essa briga aí, entendeu? Ele esqueceu tudo que ele estudou no palácio, toda a sua formação que ele teve no palácio, que ele foi escolhido ali para ser preparado para ser um príncipe, né? Moisés recebeu todo o estudo de um príncipe, entendeu? Todo o estudo que ele recebeu ali era na formação de um príncipe, entendeu? Tudo que ensinaram a ele ali, entendeu? Toda a formação dele, toda a formatura que ele teve dentro do palácio, não. Moisés é um príncipe, entendeu? Mas ele esqueceu tudo aquilo, se tornou um assassino. Como, reverendo Everton? Ele viu lá os irmãos dele lá, contemporâneo dele lá, brigando lá e apanhando. Ele foi lá e matou o egípcio. Aí, e agora? Matei um egípcio. Como é que eu vou fazer agora? Aí olhou para um lado, para a direita, olhou para a esquerda,
sabe? Como ele viu que não vinha ninguém, não tem ninguém me observando, eu vou fazer o mais certo. Todo morto, o que que se faz com ele? Se enterra, né? Eu vou enterrar aqui na areia, aqui. Vou enterrar aqui na areia. Só que isso aí foi descoberto, não deu certo não. Sabe de quê? Moisés olhou para a direita, para a esquerda, só esqueceu de olhar assim, ó, para cima. Se ele olhasse para cima, ele ia ver, ó, lá em cima, um par de olhos, um chama de fogo olhando para ele aqui embaixo. Acendeu-se. Então, Naamã, ele tinha esse lado. Toda a sua patente, toda a sua farda, tudo, a bota impecável, tudo impecável, tudo. Mas por baixo, era leproso. Aí ele descobriu que tinha um profeta de Israel, né? Por nome de Eliseu, né? Ele pensou em ir em busca do profeta. Pensou, vou lá falar com o profeta. Vou lá falar com o homem de Deus. Eliseu era um homem cheio de Deus, cheio da unção da graça de Deus, cheio do poder de Deus, cheio da presença de Deus, sabe? Cheio de Deus. Pensa numa pessoa que era cheio de Deus. Era o profeta Eliseu. Pensa numa pessoa cheio do Espírito Santo de Deus. Era o profeta Eliseu. Sabe de quê? Porque ele recebeu de Elias, ele virou sucessor de Elias. Ele recebeu de Elias porção dobrada do Espírito Santo de Deus que estava sobre Elias. O profeta Elias, que também foi um homem de Deus. Se você ler a palavra de Deus, você vai entender isso aí. Entendeu? Homens que deixaram sua marca na história, entendeu? Através da palavra de Deus. Deixaram sua marca na história. Foram homens que marcaram a sua história aqui na terra. Pessoas que não davam para brincar com elas não. Que elas eram tão tomadas de Deus, eles eram tão tomados de Deus, do poder, da unção e da graça de Deus, que não tinha como brincar com umas pessoas dessas. Então, sabe, o profeta Eliseu teve esse encontro com Naamã, mas foi um encontro tão interessante que Naamã, quando descobre onde o profeta Eliseu está, manda chamar ele. Aí sabe o que o profeta Eliseu faz? Sabe? Ele não vai até a casa de Naamã não. Olha só. Não, ele mandou um servo. Vá até ele. Quando o servo chegou lá, sabe qual foi as palavras que aquele servo ouviu de Naamã? Sabe? Palavra de um homem ambicioso, um homem totalmente arrogante, pensa numa pessoa arrogante. Era Naamã. Eu não vou longe não, tá? Porque nos hospitais está sendo de pessoas assim, cheio de pessoas assim. Pessoas com essa arrogância. Tá morrendo com câncer, tá morrendo com HIV, tá morrendo lá, sabe, em decomposição dentro do hospital. Lá tá se deteriorando dentro do hospital, mas não baixa, ó, a crista. Não baixa o nariz. O nariz continua empinado, não se humilha não, não desce não. Assim era Naamã. Imagina um camarada com aquela posição que ele tinha de militar, sabe, ter que descer, se humilhar. Não quer, mas a palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados. Querido, Deus dá honra a quem tem honra. Aí o profeta Eliseu, já conhecendo quem era o camarada, eu vou até ele nada. Em outras palavras, ele estava falando o seguinte: que se dane ele, a farda dele. Ele vai ter que receber meu servo que eu estou enviando. Se quiser, se não quiser, é com ele mesmo. Aí, Naamã vira para aquele servo quando chegou lá, de Eliseu, e fala o seguinte: olha só as palavras. Eu pensava que o profeta Eliseu viria até minha casa, colocaria a mão em mim e eu seria curado. Eu seria livre, eu ficaria livre dessa lepra. Pensava que o profeta, homem de Deus, viria até mim. Meu Deus do céu, que é isso? Aí ele pede e despede o servo. Não quero o servo não. O cara era tão arrogante que despede esse rapaz que veio, despede essa pessoa que veio.
Não, eu queria o profeta não veio, eu queria o profeta. Aí um dos soldados pega, louvado seja o nome do Senhor, e fala assim, ó. E pega e fala assim, ó. Senhor, ele não te pediu nada demais, não. O que o servo pediu ao Senhor? Não, ele pediu para mim mergulhar 7 vezes no Jordão. Foi as ordens do profeta Eliseu, que não teve nem a coragem de vir falar isso na minha cara. Que eu acho que se o profeta Eliseu estivesse presente falando isso para ele pessoalmente, ele ia querer pisar, humilhar, se fazer de Eliseu, do profeta Eliseu. Entendeu? Não, ele me pediu para me mergulhar 7 vezes no Jordão. Aquelas águas barrentas, aquelas águas sujas, sabe? Aquelas águas poluídas. Foi o que ele me pediu, para mergulhar 7 vezes lá no Jordão. Eu vou fazer isso nada? Isso é doideira. Eu com a minha posição, eu com toda a condecoração que eu recebi esses anos todos, eu vou descer para mergulhar num rio daquele, sujo, no Jordão? É isso mesmo? O que vão dizer todo o quartel? O que vão dizer todo o grande exército que eu tenho? O que eles vão dizer? O que eles vão dizer? Sabe? Querido, não adianta não. Se você tiver com lepra debaixo da farda, um dia essa lepra vai aparecer. Deus vai expor essa lepra aí. Entendeu? Um dia Deus vai expor essa lepra aí. Ela vai aparecer. E todas as pessoas vão ver. Então é melhor você fazer o que Deus está mandando você fazer. Faz o que Deus está mandando você fazer. Você sabe o que Deus está mandando você fazer. Você sabe. Ah, reverendo missionário, não sei não, você não sabe não? Desce, se humilha na presença de Deus. Humilhai-vos debaixo da potente e poderosa mão de Deus e Ele vos exaltará. Ele vos exaltará. Humilhai-vos debaixo das grandes, potentes e poderosas e milagrosas mãos de Deus e Ele vos exaltará. Se humilha, querido, em nome de Jesus. Se humilha, em nome de Jesus Cristo. Entendeu? Desce do pedestal. Desce. Se você quiser ser curado, se você quiser receber o milagre, a bênção, a cura, o renovo, a restauração, é hoje. É só você descer do pedestal, é só você, se humilhar, entendeu? Desce do pedestal, se humilha aí em nome de Jesus, entendeu? Aí o soldado dele, servo dele, vira para ele e fala assim, para Naamã: poxa, ele não te pediu nada demais, ele não pediu nada demais, ele só pediu para o senhor descer e mergulhar 7 vezes no Jordão, que o senhor ficará curado, ficará limpo, liberto dessa lepra aí, em nome de Jesus. Só isso que ele te pediu, entendeu? Então, em nome de Jesus, então, eu creio, sabe, que eu creio que ele ouviu essa palavra assim, não, se ele está mandando então mergulhar, você também está de acordo, eu vou fazer isso. Eu vou lá mergulhar no Jordão, sabe? Aí diz a palavra de Deus que ele tirou aquelas medalhas todas, aquelas condecorações todas, aquela farda toda, se despiu daquela roupa toda e foi lá e mergulhou 7 vezes no Jordão. O primeiro mergulho, eu creio que ele olhou assim, caramba, saiu umas que estavam aqui, no corpo aqui. Saiu aqui umas feridas que estavam aqui, já na mão aqui. Eu vou dar outro mergulho. Aí as feridas já são aqui do braço, caramba. Ele olhou pro pé assim, o pé já estava limpinho. A terceira, aí ele viu que as pernas já estavam ficando limpinhas. A quarta, ele olhou pro pé assim, pra perna já, pô, tá tudo sem ferida. A mão. A quinta, aí ele olhou pra barriga assim, caramba, aqui perto do umbigo tinha umas feridas também. A sexta, aí mergulhou, passou a mão no rosto, caramba, minha bochecha aqui, meu rosto, minha boca tinha umas feridas aqui, mas não tô sentindo mais nada. Aí na sétima, o 7º mergulho. Mas por quê? Me fala 7 sobre a Bíblia. Eu te falo em nome de Jesus que desceu aqui agora. Deus criou, né? Criou tudo, céus e a terra, mar, criou tudo, né? E seres, não é? Mas a palavra de Deus diz que ao 7º dia Deus diz, cansou. Então, 7 na Bíblia significa descanso. Quando ele deu o 7º mergulho,
o último mergulho, sabe? Que ele levantou das águas, o Espírito Santo de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, a graça de Deus, desceu sobre ele ali e purificou todo o corpo dele. Eita, Espírito Santo de Deus. Eita, Senhor, eu creio que o Senhor está purificando hoje muitas pessoas. Eu creio que o Senhor está hoje purificando, limpando muitas pessoas hoje, Pai, através dessa palavra, em nome de Jesus. Eu creio que as lepras hoje estão caindo por terra, Pai, na vida das pessoas que estão ouvindo essa mensagem. Eu creio, Pai, eu creio. Eu creio, Senhor, que o milagre está acontecendo na vida dessas pessoas. Aí, está vindo aí direto do trono aí, Pai. O poder do Senhor do alto, a glória do Senhor, a graça do Senhor. A presença do Espírito Santo de Deus, Pai, está visitando pessoas hoje. Está curando, libertando, purificando. Restaurando pessoas hoje, Pai. Para a glória do Teu santo nome, Senhor. Para a glória do Teu santo nome. Quando Ele levantou, a unção de Deus, a glória de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus desceu sobre eles de tal forma que não tinha mais lepra. Ele olhou para o corpo dele, ele olhou para as mãos, para os pés, passou a mão na cabeça, no rosto e tal, sabe? E não tinha mais lepra, não tinha mais ferida, não tinha. Ele estava totalmente restaurado. Totalmente restaurado. Foi instantâneo a restauração na vida daquele homem. Instantâneo. No 7º mergulho, o milagre aconteceu. No 7º mergulho, a bênção chegou a ele. No 7º mergulho, o sobrenatural de Deus tocou nele, atingiu ele. Assim, querido, hoje, em nome de Jesus, quando você descer, quando você mergulhar, entendeu? Mergulhar. O mergulho hoje é espiritual, é você descer, se humilhar na presença de Deus, fazer o que Deus está mandando você fazer. O milagre vai descer instantaneamente sobre você, sua casa, sua família, seu filho, sua filha, seu neto, sua neta, seu primo, sua prima, seu irmão, sua irmã, seu esposo, sua esposa. Vai descer sobre a sua casa e a sua família. Quando você se humilhar hoje, se humilha aí em nome de Jesus. E o milagre acontecerá imediatamente. Já está acontecendo imediatamente. Eu libero essa palavra em nome de Jesus. Seja purificado, seja curado, seja restaurado em nome de Jesus. Receba o renovo de Deus, receba a restauração de Deus em nome de Jesus. Assim como Naamã lá recebeu a purificação das lepras, recebeu ali o renovo de Deus, a restauração de Deus ali na frente de todo o grande exército. Imagina aquela multidão de exército, de homens, soldados ali, cabos, sei lá, todos os militares ali, olhando aquele homem que era um homem, sabe, honrado, um homem cheio de medalha, cheio de, sabe, de pose, cheio de, sabe, imagina aqueles soldados todos vendo aquele homem lá, se humilhar lá, mergulhar 7 vezes no Jordão. Imagina na concepção deles. Caramba, ele mergulhou e ele está sem lepra, ele está curado. Sabe o que ele escondia a lepra? Porque todo leproso, ele tenta esconder a lepra, sabe para quê? Para que ninguém veja. Só que tem um porém. Leproso não pode ficar perto de ninguém não. As pessoas leprosas hoje, sabe como é que elas ficam nos hospitais? Isolado, quarto isolado, isolamento total. Entendeu? Até de famílias, até de pessoas próximas, elas ficam em isolamento. E nós que trabalhamos na enfermagem para entrar nos quartos, tem todo um aparato para a gente entrar ali e não se contaminar e não contaminar outros. Porque o leproso, ele contamina outras pessoas. Os leprosos de antigamente, eles viviam em caverna. Eles ficavam longe da família, longe da sua casa, longe da sua esposa, seu esposo, seus filhos, suas filhas, longe de todo mundo da sociedade. Eles viviam em caverna, entendeu? Então ali, eles escondiam a lepra para quê? Por que ele escondia? Sabe, porque se todo mundo ali visse que ele estava leproso, tu acha que ali o exército ia querer atender aquele homem? Ia querer ficar ali escutando as ordens daquele homem? Ia nada, meu irmão. Minha irmã em Cristo, não ia não. Ia querer ficar todo mundo longe dele. Todo mundo longe dele. Distante dele. Entendeu? Então o tema da mensagem qual foi? Esqueceu o tema da mensagem? Esqueceu? Esqueceu, né? Tá, eu vou lembrar para você. Estou mergulhando no Jordão
de Deus. Estou mergulhando no Jordão de Deus. E você? Mas, reverendo missionário, o senhor falou que, por que Jordão de Deus? Jesus, ele foi batizado, e quando ele foi batizado, o Espírito Santo desceu nele, sobre ele, em forma de uma pomba. Entendeu? Onde foi o batismo de Jesus? No Jordão. Ah, mas é o mesmo Jordão? Não, só a localidade que era diferente, mas era o mesmo Rio Jordão. Entendeu? Mas a localidade onde João Batista foi, onde Naamã foi curado da sua lepra, entendeu? A localidade era distante da onde Jesus foi batizado, mas era no mesmo Jordão, entendeu? Mas ó, querido, em nome de Jesus, receba essa palavra aí, tá? Eu creio no poder do Espírito Santo de Deus, no poder de Deus que está descendo sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, está te curando hoje. Seja qual for a enfermidade, seja qual for a lepra, Deus hoje, em nome de Jesus, está restaurando a sua vida, a sua casa e a sua família. Amém? Tá bom? Tá? Então por isso que o tema é: estou mergulhando no Jordão de Deus. E você? Amém? Toca no sininho aí, se inscreva no canal aí, em nome de Jesus Cristo. Deixa uma mensagem, entendeu? E compartilhe essa palavra aí, porque nos 4 cantos da terra, onde quer que essa palavra chegue, essa mensagem chega, que ela possa chegar em todos os países. Eu creio que essa palavra vai chegar, essa mensagem vai chegar em todos os países, vai atingir todos os continentes, ou seja, vidas serão curadas, libertas e restauradas em nome de Jesus Cristo. Amém? Vidas serão curadas, libertas e restauradas em nome de Jesus. Receba essa palavra aí, fique com a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus vos abençoe e vos guarde em nome de Jesus. Dá um sorriso aí, dá um sorriso. Caramba, essa palavra falou comigo, é mesmo, é? Dá um sorriso aí e compartilha essa mensagem em nome de Jesus. Um beijão aí, a paz.